Oi, oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Rede TV News. Por 383 votos a 98, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto que aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Agora é a vez do Senado votar e decisão pode sair ainda hoje. Para a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, a derrubada do decreto levaria o bloqueio em emendas parlamentares para quase 10 bilhões de reais. E você vai ver também. Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento de etanol nos combustíveis a partir de agosto. Governo projeta queda de até 11 centavos por litro no preço da gasolina. Frio provoca geada, neve e baixas temperaturas pelo Brasil. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para excesso de chuvas no sul do país, com termômetros abaixo dos 5 graus. O Brasil passa por uma baita onda de frio, tá todo mundo assim tremendo. E cidades do sul batem recorde de temperaturas baixas. No Paraná, pelo menos 29 municípios registraram as menores temperaturas do ano. Segundo o Sistema Meteorológico do Estado, a cidade General Carneiro marcou menos 7,8 graus Celsius. Poças congelaram e a grama ficou branquinha por causa do gelo. Na Serra do Rio Rastro, uma cena inusitada chamou a atenção. A água que correu de uma parede rochosa à beira de uma rodovia cristalizou, formando uma cascata de gelo. A rodovia teve de ser interditada. Já em Araguari, carros amanheceram cobertos de gelo. A cidade registrou geada com 4 graus. 17 cidades de Minas Gerais registraram recorde de frio no ano. Uma delas foi Maria da Fé, que amanheceu com a vegetação coberta pela geada. As temperaturas ficaram em 0,7 grau negativo. Bom, a gente não sofre tanto assim em São Paulo, mas também sofre. Com a chegada do frio intenso, a Prefeitura da capital paulista ativou a Operação Baixas Temperaturas para proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade. A repórter Estela Freitas acompanha essa ação e tem mais informações. Oi, Estela, boa noite. Nos conte se está muito frio por aí e também se a fila está grande, né? Eu estou vendo que o trabalho não para atrás de você. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Sim, o trabalho por aqui é constante. Nesse momento, 14 graus a temperatura aqui no centro, na Praça da República. Só que a mais tarde ainda, a previsão é que fique mais frio, com temperaturas atingindo até 5 graus em alguns pontos da cidade. Com isso, foram instaladas 10 tendas em lugares estratégicos, como esse daqui, espalhadas por todas as regiões da cidade, para oferecer pão, água, sopa, chocolate quente, chá, além de cobertores. Aqui a todo tempo a gente vê o pessoal passando, né, pegando esses itens. E só para ter uma ideia, de ontem para hoje foram feitos mais de 20 mil atendimentos e distribuídos quase 80 mil itens, entre esses que eu mencionei. Além disso, 77 pessoas foram atendidas com seus pets, 91 animais receberam cuidados com ração e vacinas. E olha, um recado aqui também, as tendas funcionam das 6 horas da tarde até a meia-noite, quando a sensação térmica atinge os 13 graus. E nessas tendas, as pessoas também são encaminhadas para acolhimento se quiserem com transporte garantido. Nesses locais de acolhimento, o horário foi estendido até a 1h da tarde de amanhã, especificamente entre hoje e amanhã, por conta dessa previsão de temperatura mínima de 5 graus. E aí, então, incluindo o almoço, além do café da manhã, que já é oferecido diariamente. Amanda. Boa, e você se agasalha, hein? Tô te achando muito mal agasalhada, corre para cá. Bom, vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. A quinta-feira será com tempo seco em grande parte do país, mas com previsão de chuva em algumas regiões. No sul, uma nova frente fria deve provocar chuva entre o Paraná, Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o dia começa com mínimas de 9 graus, à tarde o sol aparece e a máxima pode alcançar os 25. No Rio, o dia fica abafado e os termômetros alcançam 30 graus. Em Belo Horizonte, 26 de máxima. Já no Nordeste, dia quente no interior, mas com chuva em pontos isolados no litoral entre Alagoas e o sul da Bahia. Na região norte, a chuva mais volumosa se concentra entre o Amazonas e Roraima. Quanto às temperaturas, 30 graus em Manaus, 31 em Cuiabá, 28 em Salvador e 16 graus em Porto Alegre.
A Câmara aprovou agora há pouco o texto que suspende, revoga o decreto do presidente Lula que ampliava a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Vamos a Brasília conversar com o repórter Rafael Felide, porque foi uma derrota de lavada para o governo, um dia longo que começou ainda na noite de ontem, quando o presidente da Câmara anunciou a votação hoje, pegou todo mundo de surpresa. Rafael, boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. É esse sentimento mesmo. Os líderes do governo, inclusive, admitiram que foram pegos de surpresa quando o Hugo Motta anunciou ontem à noite que iria pautar esse projeto de decreto legislativo para derrubar os decretos do IOF. A derrota foi expressiva, 383 a 98 votos. E o governo agora tentou negociar diversas vezes ao longo do dia, mas essa negociação não funcionou. Então, Amanda, segundo o Hugo Motta, aqui na Câmara não tem, e no Congresso como um todo, não tem mais clima. Ele frisou isso algumas vezes e acabou pautando esse PDL hoje. Até porque, Amanda, mas essa surpresa dos líderes do governo se dá muito por a gente estar em uma semana de São João, que é uma semana onde muitos parlamentares voltam para suas bases eleitorais, principalmente do Nordeste, tanto que o Hugo Motta permitiu até que a votação fosse feita pelo sistema remoto. Desde o primeiro decreto do IOF, assinado pelo ministro Fernando Haddad em maio, o governo tentou negociar várias vezes, se reuniu várias vezes com os parlamentares, mas não conseguiu chegar a uma proposta que agradasse à Câmara e ao Senado. Inclusive, o presidente Davi Alcolumbre, lá no Senado, afirmou que deve pautar ainda hoje esse PDL para derrubar de uma vez por todas os decretos sobre o IOF. Voltamos ao estúdio. Os congressistas dizem que é aumento de impostos, o governo alega que se trata de justiça tributária, cobrar mais de quem é muito rico, de quem ganha mais, mas a verdade é que o governo hoje foi derrotado num placar extenso, elástico, de 383 votos a favor da derrubada do IOF e apenas 98 contra, e algo semelhante pode se repetir hoje à noite ainda no Senado. O Senado aprovou também agora há pouco, por 41 votos a 33, a proposta de lei que aumenta o número de vagas para deputados federais de 513, os atuais 513, para 531. Essa medida deve custar aos cofres públicos 600 milhões de reais no período de 4 anos de mandato, 150 milhões por ano. Em maio, a proposta passou na Câmara dos Deputados por 270 votos a favor e 207 contra. Neste momento, os parlamentares estão discutindo os destaques. Como houve a alteração no texto original pelos senadores, o documento volta para a Câmara. O governo federal aprovou hoje o aumento do percentual de etanol na gasolina. A medida passa a valer a partir do dia 1º de agosto. A mudança busca antecipar um possível aumento no preço do petróleo por causa do conflito entre Irã e Israel. Os iranianos controlam 1/4 do petróleo mundial e são um dos principais produtores no mundo. Com as mudanças, a mistura obrigatória de etanol na gasolina sobe de 27% para 30%. No caso do biodiesel, o Conselho aprovou a elevação de 14% para 15% de mistura no diesel comum. Segundo os cálculos do Ministério de Minas e Energia, a mudança pode permitir uma redução de até 11 centavos por litro da gasolina. No caso do diesel, a mudança não deve afetar o preço, mas deve incentivar investimentos em novas usinas. Para o governo, a medida também representa maior segurança energética e econômica ao país. O etanol, além da sustentabilidade, além de emitir menos CO2, além de ser importante para a nossa matriz, além de fortalecer a nossa indústria, ele permite nós acabarmos com a importação de gasolina. Essa política de biocombustível, ela é para nós um modelo que ninguém vai conseguir competir com o Brasil. O óleo diesel hoje é mais barato do que há 3 anos atrás, apesar da inflação. E é possível a gente ir melhorando, sem bravata. Estudantes de universidades acusam uma empresa de convites de formatura de Belo Horizonte de não entregar o material mesmo após o pagamento antecipado.
Luiz acionou o PROCON e registrou o boletim de ocorrência. Os convites da colação de grau e de uma celebração religiosa da turma dela, marcadas para agosto, deveriam ter sido entregues no começo deste mês. O combinado era que seja da minha turma específica, 10 dias atrás fosse entregado o material final. E até então a gente não tem nenhum layout desse material. Gabriel é um dos 100 alunos de um curso de medicina de uma faculdade de Belo Horizonte que também não receberam o material. A formatura é no final deste mês e o prejuízo da comissão passa de R$75 mil. Teve uma postergação para o dia 2 de maio, depois outro para o dia 16 de maio, depois outro para o dia 6 de junho e assim, a empresa não cumpriu com nenhuma delas. Mais de 30 comissões de formatura de diferentes cursos enfrentam problemas semelhantes. As denúncias estão sendo registradas por estudantes de diversas regiões aqui de Minas Gerais e até de outros estados. De acordo com os alunos, a empresa parou de responder às tentativas de contato. A sala inteira está muito triste, porque é muita expectativa em cima de uma formatura, é muito sentimento envolvido. Nós tentamos falar com os responsáveis pela Book Convite. Eles chegaram a deixar um comunicado informando que retomariam o atendimento presencial. Uma oficial de justiça esteve na empresa e não foi atendida. Vizinhos disseram que os donos retiraram móveis e documentos para desocupar o local nos últimos dias. A gente está num momento assim de impotência. Roubaram o meu sonho, né? A polícia do Rio de Janeiro cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de aplicar golpes em aposentados. Os criminosos ofereciam cestas básicas às vítimas, mas no momento da entrega, os bandidos conseguiam os dados dos beneficiários para fazer empréstimos consignados. No Rio Grande do Norte, a polícia cumpriu 53 mandados de busca e apreensão contra empresários e influenciadores digitais por fraude bancária e lavagem de dinheiro. Mais de 150 milhões de reais foram bloqueados pela Justiça. A polícia de Minas Gerais investiga um casal de influenciadores suspeito de divulgar jogos de azar. Com quase 400 mil seguidores nas redes sociais, Alicia Ribeiro postava a vida de luxo que tinha com o marido Eduardo Monteiro. Ela recebia das plataformas cerca de 100 mil mensais pela divulgação desses jogos e, além disso, ela recebia um link, um jogo já ganho, né? Ela levava seus seguidores a acreditarem que eles poderiam também obter os ganhos que ela oferia com as apostas. O casal está em liberdade, mas vai responder por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. É isso, e o Rede TV News fica por aqui. Quero agradecer muitíssimo pela sua companhia e pedir para que você volte amanhã às 7h55 da noite, logo após o Brasil do Povo, de José Luiz da Atena, aqui neste mesmo horário, no Rede TV News. Uma ótima noite, se proteja do frio, se agasalhe. Até amanhã. Tchau.